Ok, esse é o vídeo número 20 desse canal, e eu sempre falo que esse canal tem por intuito, de alguma forma, ajudar pessoas que gostam de arte, que praticam arte, também inspirando essas pessoas também, e compartilhando meus pensamentos e minhas experiências em direção à maestria de desenho. Eu sei que eu estou um pouco atrasado em relação a vídeos, e esse é o resumo dos meus pensamentos, das minhas reflexões que eu tive durante os meus treinos, durante a minha prática em direção à maestria. Eu devia ter mais desenhos aqui, só que eu passei essas 2 últimas semanas eu desenhei um pouco menos, fiquei refletindo mais algumas coisas. Eu fiquei tentando passar uma verdade desse plano aqui, desse step, para ser mais objetivo, que é ficar reproduzindo, rotacionando personagens com brush. Eu somei 47 horas, isso é pouco para o que eu queria, para o que eu espero, mas foram horas bem trabalhadas, não foram horas aleatórias. É mais importante você treinar com consciência do que você estiver fazendo ali, estando inteiro no que você estiver fazendo, do que você treinar aleatoriamente sem prestar atenção. O aprendizado, a reflexão, ela vem mais desses exatos momentos. Então, eu fiquei na dúvida durante essas últimas semanas que passaram, se eu tentava agora memorizar as coisas ou se eu ficava continuando reproduzindo. Como eu já vi um ritmo e nós tendemos à inércia, eu acabei tentando memorizar um pouco, mas voltando a fazer a rotação, né? Que eu realmente gosto de fazer isso, e ainda existe algumas coisas que eu preciso melhorar em relação à própria anatomia em si de alguns personagens, não a minha percepção, mas algumas coisas que eu preciso melhorar ainda, mas são pequenos refinamentos, digamos assim. Esse step aqui é um step de refinamento, de rotação também, onde eu acabo tentando memorizar principalmente essa posição que é de baixo para cima em geral, dos personagens. Aqui não conta no caso, porque não tinha a opção de rotacionar. Então eu estou rotacionando o rosto dos personagens, tentando aprimorar algumas posições, como eu falei nos vídeos anteriores, coisas um pouco incomuns, digamos assim. Eu poderia dizer para vocês que se você quer praticar desenho, você pode ficar com quadrinhos, que dá muito certo, é verdade. Só que eu tento fazer coisas que eu acredito que vão melhorar determinados assuntos, determinados aspectos, que eu não tenho como controlar tanto se fossem quadrinhos, por exemplo. Eu não posso dizer, eu quero treinar agora coelhos, por exemplo, ou eu quero treinar carros, e eu estando sei lá, em um quadrinho de Velho Oeste, ou então um quadrinho eu me refiro se eu estiver trabalhando, no caso, tá certo? Ou então eu estiver fazendo um quadrinho. Se eu fizer um quadrinho, por exemplo, medieval, eu não posso ficar treinando carros enquanto eu estou desenhando um quadrinho medieval, né? Eu vou entender aqueles assuntos. Então, quando eu fico um pouco livre para fazer qualquer assunto que eu quero, qualquer área que eu quero específica de desenho, pode ser anatomia, luz, sombra, cor, etc e tal, eu me sinto um pouco mais livre para explorar alguns aspectos que eu considero que são relevantes e importantes para essa etapa da minha vida. E essa é uma parte que eu acho importante. Então, eu continuei rotacionando com o brush. Os Jesus não vão estar tão alinhados em relação a o que eu fiz, como é que eu diria alinhados, no sentido de que isso ele não está organizado em ordem cronológica, digamos assim. Eu organizei um pouco aleatório aqui que eu me perdi. Então, essa personagem aqui, talvez eu tenha até repetido de algumas vezes essa personagem aqui. É algo bem comum, porque ele é a minha base em relação à anatomia, algumas coisas. Às vezes acontece de errar assim, ó. Eu errei aqui, por exemplo, esse roxo aqui tá errado, algumas coisas nele. Então eu acabo repetindo também, fazendo algumas vezes para tentar melhorar esse ângulo em si, né? O ângulo e a posição do rosto, né? Da personagem em si. Então eu fiquei variando bastante esse último mês com esses dois brushes. É muito agradável desenhar com esses dois brushes. Às vezes acontece de eu ficar usando um pouco de sombra, e também acontece do brush ele liberar um pouco mais de tinta, mas já está bem mais controlado que antes. Eu lembro que eu tinha falado para vocês nos vídeos anteriores, talvez os primeiros vídeos, que esse brush ele tinha uma dificuldade, porque às vezes ele soltava pouca tinta, ou uma quantidade de tinta linear, digamos assim, e depois ele dava uma pequena variação, porque ele começava a soltar bastante tinta e ficava um pouco incontrolável, digamos assim. Não é que era incontrolável, era o mais difícil de controlar, mas isso é algo que eu estou contornando e está sendo tranquilo, digamos assim. Então,
Eu tô treinando, eu fiquei treinando esses dias, eu ainda cheguei a criar uma coisa ou outra, mas vai aparecer aqui. Os meus dias de criação, eu não tô focando tanto em mostrar para vocês. Eu também fiz poucos esses últimos dias, últimas semanas, digamos. Mas eu pretendo, vai ser o próximo passo depois de memorização. Depois, antes de memorização, antes de criação, é o step de memorização. Esse step eu considero refinamento ainda, está sendo um pouco mais longo do que eu queria. Para ser sincero, eu devia ter terminado isso um bom tempo atrás, só que não é nem questão de não me sentir seguro ainda para isso, é porque eu não acho que eu estou bom ainda, então continuo treinando, eu não tenho pressa, eu não tenho uma deadline em relação a isso, então eu estou bem tranquilo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo nesse vídeo aqui. Se eu não conseguir mostrar, eu vou partir para fazer um segundo vídeo, porque eu não quero deixar um vídeo tão longo assim, né? Já são 6 minutos aqui. Essa aqui foi um desenho que eu gostei bastante. Essa personagem também vai ser uma das minhas referências que eu vou ficar utilizando, desenhar bastante. Porque anatomicamente ela é agradável, as linhas de rosto dela eu consigo melhorar algumas coisas. Enfim, o que eu gostei também? Como vocês podem ver, eu estou usando bastante brush e não dá para ver tanta diferença em relação à técnica, eu não estou variando tanto a técnica, mas eu estou trabalhando nesse exato momento a questão das proporções, então eu considero o refinamento ainda. O refinamento para mim, ele não é só eu saber manusear melhor o brush em si, a linha do brush, né? Porque também tem a ver com estruturação, por exemplo, para não errar coisas assim. Esse aqui foi um desenho que eu criei. Eu tentei até rotacionar ele. Não ficou legal ainda. Eu não quis forçar essa parte de rotação. Eu poderia ficar criando e rotacionando. E tá tudo bem. Eu poderia partir coisas fáceis, né? Desenhar personagens fáceis. Ou desenhar personagens fantásticos, diversos personagens fantásticos. Por exemplo, esse aqui é uma criação. Se eu fico, por exemplo, criando personagens diferentes, eu não acho que seja tão... Como é que eu diria? Tão difícil. Eu acho muito mais complicado você pegar um personagem assim e ficar rotacionando. Aqui eu usei referência, antes que alguém se pergunte em relação a isso. Aqui também, a maioria dos desenhos aqui são em referência. Só que existe alguns que eu não uso referência, né? Eu acho que até apareceram todos aqui. Esse aqui eu não usei referência e eu fiquei rotacionando. Eu devia estar fazendo isso aqui, se eu tivesse um pouco de vergonha na cara. Mas eu estou confortável, eu não estou me preocupando tanto com o tempo. Eu estou curtindo a jornada, digamos assim. Eu não estou querendo forçar. Eu poderia dizer assim, eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero estar sempre desconfortável, eu quero estar sempre forçando e tudo mais, mas se eu fizer isso, eu vou estar usando a minha força de vontade para algumas coisas. E em alguns momentos, né? Eu não quero ficar usando isso. Eu quero que seja confortável. Eu quero que eu olhe para trás e diga, foi extremamente divertido fazer isso, foi extremamente divertido passar esse momento, né? Então, aqui eu não completei. Enfim, eu também às vezes ignoro, assim, às vezes eu começo algo e fico cansado e eu acabo não fazendo. Eu não sei se esse daqui já apareceu em algum review que eu fiz aqui ou em alguma análise, né? Mas possivelmente talvez tenha aparecido algo parecido. Por isso que eu tô confundindo um pouco. Esse aqui foi um desenho que eu fiz. Eu tentei usar a aquarela, né? Essa aquarela aqui é uma aquarela daquelas de tubo, né? Não é a mais divertida de fazer, mas eu só queria colocar um pouco de cor, né? Esse aqui eu fiz tem mais tempo do que essa aqui é um pouco mais recente. Essa aqui eu queria treinar um pouco a questão de colocar um pouco de efeito, um pouco de sombra, né? Mas eu acabo voltando sempre para fazer esses estudos de artline que eu realmente prefiro. Esse aqui eu acho que eu fiz uma live do TikTok, se eu não me engano. E esse aqui não, esse aqui eu filmei normal. Quando eu filmo algum desenho, eu acabo perdendo um pouco de qualidade. Se eu faço uma live, eu perco mais qualidade ainda. Então, se eu fosse querer desenhar algo realmente na melhor qualidade que eu pudesse, eu não ligaria a câmera. Mas eu gosto de fazer com a câmera ligada, porque de certa forma eu consigo ver, às vezes fica mais interessante, eu faço o speedrun e eu consigo postar no TikTok. Eu estou tentando alimentar um pouco a rede e deixar até registrado algumas coisas que eu fiz, não só isso que eu estou fazendo aqui agora, de deixar os meus pensamentos, né? Enfim, esse aqui foi alguns dias que eu tirei, tem até uma mancha de café aqui, alguns dias que eu tirei para memorizar essa quote 1911.
eu posso dizer que eu memorizei, que eu consegui memorizar ela. Como vocês podem ver, eu desenhei várias vezes ela, né? Então, de fato, eu memorizei. Então, eu poderia reproduzir ela em diversos ângulos aqui, e é isso que eu quero fazer. A memorização que eu falo é justamente isso. É você conseguir pegar uma peça e você rotacionar ela em diversas posições. Quando tem símbolo aqui, é porque eu fiz de memória. Então, obviamente, não fica perfeito. Algumas proporções eu preciso melhorar. Mas, em aspectos gerais, eu consegui memorizar ela em detalhes, digamos, alguns detalhes realmente importantes. Então, a minha ideia em si, para o futuro, é eu memorizar diversas coisas. Tanto objetos, pode ser armas, ou pode ser carros, por exemplo, pode ser... Eu não queria memorizar objetos triviais, como esse aqui, por exemplo. Esse aqui, para mim, é um objeto trivial. Eu não preciso memorizar isso, eu não quero memorizar isso. Nem um pincel, por exemplo, que eu acho isso muito simples. Mas, por exemplo, armas, carros, algumas coisas arquitetônicas também que são legais, eu queria memorizar. Esse é um plano um pouco ambicioso, que eu pretendo falar mais dele em algum outro momento. Não focar tanto nesse momento aqui nesse vídeo, porque senão ficaria um pouco longo e chato, tedioso também, né? E como o vídeo já passou dos 10 minutos, eu queria encerrar ele daqui alguns poucos minutos. Mas de maneira geral, para mim, memorização em 3D, que é quase o que eu estou tentando fazer quando eu rotaciono aqui. Eu fico rotacionando meio que treinando o que eu quero fazer. E eu pretendo memorizar alguns objetos, e possivelmente nos próximos meses eu venho falar um pouco mais sobre isso, ou não, né? Ou ficar rotacionando com o intuito de ficar criando o personagem em si e rotacionando assim. Eu tenho esses dois caminhos agora que eu posso seguir. O da rotação, que também é extremamente importante, entender a questão em 3D e conseguir fazer as distorções necessárias da linha para que ele fique legal na perspectiva e de proporções também. Ou então eu posso ficar memorizando. Então são duas vias que eu tenho que escolher nos próximos passos. De toda forma, eles levam ao final, que é criar personagem. Esse aqui eu considero um pouco mais ambicioso, mas esse aqui mais divertido. Ficar rotacionando o personagem eu acho bem mais divertido. Talvez você diga assim, mas por que você é ficcionado em ficar rotacionando o personagem? Porque quando eu rotaciono o personagem, eu coloco ele na posição que eu quero, aquele mesmo personagem, eu fico colocando na mesma posição que eu quiser, eu vou conseguir pegar uma perspectiva, por exemplo, olho de peixe, e conseguir colocar o personagem da maneira que eu quiser. Talvez se Kim Jong-un em algum momento visse isso, ele dissesse, isso é um exagero que você está fazendo, você está treinando demasiado, você já pode ficar rotacionando o personagem e criar cenas. E de fato, eu acredito que eu já consigo criar cenas, e cenas bem legais com personagens, principalmente se for personagens fantásticos, que eu tenho uma certa facilidade em relação a isso. Só que eu ainda prefiro treinar um pouco mais, treinar mais minha base. Um exagero, uma hipérbole da minha parte, mas eu considero ainda necessário, né? Então, esse aqui também eu fiz em live. Esse aqui eu não fiz em live, esse aqui foi o último que eu cheguei a fazer, né? Então, eu ainda fiz alguns desenhos que eu tenho de caneta, mas eu não queria mostrar nesse vídeo. Eu ainda pretendo chegar às 200 horas de treino de brush, só que eu não estou tão aficionado nisso, eu não estou tão focado nisso, né? Eu cheguei como é que eu diria, a um nível que eu estou achando legal as minhas linhas com brush, eu achando que tá ficando bem controlado, então eu não quero me apegar tanto a ficar treinando isso. O próximo passo aqui, no caso, seria eu ficar treinando sombras, como aqui, porque visualmente você pode ficar bem mais interessante que isso. Só que eu ainda estou errando algumas pequenas proporções que eu pretendo melhorar, então eu estou me dando o trabalho de focar um pouco mais nisso. Talvez quando eu completar aqui, não sei, perto de 100 horas, 105 horas, 110 horas, eu venha e fique sombreando, né? Que de fato fica mais interessante. Eu poderia fazer assim também, só que existem algumas dificuldades quando eu faço assim. Primeiro, esse brush aqui no papel de aquarela, quando eu jogar aquarela nele, ele fica soltando a tinta dentro do brush em si, da linha. Mesmo quando eu uso o brush preto, que nesse caso aqui é o preto, né, como vocês podem perceber. Eu já tentei nas três cores, a vermelha, a azul e a preta, e a aquarela, a água, ela fica soltando, né? Mas tudo bem, não tem problema em relação a isso não. Ela só solta em geral quando é uma folha de aquarela. Essa folha aqui, que não é uma folha aquarela, é uma folha um gramatura um pouco maior,
ela não solta. Mas enfim, eu não quero falar tanto sobre isso agora. Posteriormente eu venho com os próximos vídeos. Talvez vocês vejam os primeiros desenhos sejam em caneta, possivelmente não, com certeza, mas de maneira geral acho que essas foram as minhas reflexões. Eu pensei em diversas coisas, obviamente, quando você está em um mês e quando você desenha, você tem muito tempo sozinho, você passa muito tempo pensando, mas esse é um resumo de maneira geral, assim, de modo geral. Eu queria fazer vídeos entregar vídeos mais rápidos aqui, um vídeo semanal, 2 vídeos semanais, mas às vezes eu não acho que eu tenho um desenho suficiente e quando eu vejo eu já tenho demais. Enfim, é um erro de cálculo, mas eu vou melhorar isso aí. É isso, eu queria agradecer a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.